diante de Deus. E de quarta-feira, Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. E, segundo a sua vontade, nos responde, né? E quinta-feira, Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetição. Que você não precisa ficar repetindo, porque uma oração repetitiva é como se fosse uma reza, né? Reza que a pessoa repete, tem várias repetições. Então, a oração, Jesus falando que deve evitá-los de repetir. A não ser que você está com propósito, orando a Deus, pedindo algo, alguma coisa a Deus, que você estava ali batendo na porta, pedindo aquilo, um exemplo, uma porta de emprego, ou a libertação, a salvação de um ente querido ou de alguma pessoa. Você está ali todos os dias, mas o que está a dizer é você dobrar o joelho aqui agora e ficar repetindo a palavra várias vezes. Isso aí que está dizendo, vã repetições. Ao que clama, Deus promete responder e revelar verdades. Jeremias 33, 3, né? Clamas a mim, você aceita coisas grandes e firmes que não sabe, que não conhece, coisas que estão ocultas aos nossos entendimentos. E sábados, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui é quando nós estamos numa situação muito triste, delicada, que nós não temos palavra para falar com o Senhor. E o Senhor, o Espírito Santo intercede por nós aqui, e Jesus intercede à direita do Pai pela igreja. Nós temos dois intercessores, um aqui na terra, que é o Espírito Santo, e Jesus Cristo à direita do Pai, que intercede por nós. E a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Da lição passada foi do 3, do versículo 1 até o 13, não foi isso? A lição passada, que é a unificação, né? Se eu não me engano, acho que é sobre a unidade, né? A unidade da igreja, porque antes não era unido. Israel é isso mesmo, é o mistério da unidade, foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Essas coisas estavam ocultas ao entendimento do povo, só foi revelado cá no Novo Testamento para os profetas e para os apóstolos, a unificação de todo o povo, de todos os povos. Deus fez um só povo, que é a igreja, né, que é a família de Deus. Repetindo aqui, o que está na lição aqui, né, no texto áureo, repete aqui também na lição bíblica, em classe. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o Espírito, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então nós vimos aqui, na lição passada, que foi passada a unificação, a unidade da igreja. Vimos aqui que para isso acontecer, Jesus Cristo teve que sacrificar a sua vida. Nós vimos aqui, o comentarista, ele fala que o amor à igreja está fundamentada no amor de Deus. Vimos aqui, eu estava pensando comigo,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí às vezes as pessoas podem ficar pensando, mas Deus amou mais o ser humano do que o seu próprio Filho, para chegar a ponto de dar o seu Filho para poder ser sacrificado? Não. Não é que Deus amou mais a nós do que o seu próprio Filho, de maneira alguma. Para começar, Jesus Cristo não tinha pecado. E outra, Deus não ama ninguém a mais do que o outro, não existe. Isso não existe no coração de Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Não tem esse negócio de Deus amar mais a mim e amar menos outro. Não. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é tão grande, Paulo quis levar isso ao conhecimento dos Efésios. Isso que Paulo quis levar. Olha, o amor, a igreja, ela está fundamentada no amor de Cristo. Mas por que Deus entregou? Por que Deus entregou o seu Filho? O seu Filho não estava perdido. Jesus Cristo, a alma dele não ia para o inferno. Ele não ia para a perdição. Nós é que estávamos perdidos. Não era Jesus Cristo. Por isso que Deus deu o seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar. Não que Deus amou nós mais do que o seu Filho. Não. Porque se Ele não desse o seu Filho para ser sacrificado, nós estaríamos perdidos. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não havia salvação para nós. A salvação veio por intermédio do sacrifício de Cristo. E a igreja está enraizada e fundamentada no amor de Deus, no amor de Cristo. Eu vejo Paulo aqui como um grande pastor, eu vejo Paulo como um grande líder, eu vejo Paulo como um grande missionário, eu vejo Paulo como um grande evangelista. Paulo, eu estava pensando sobre a vida de Paulo, ele era um homem que tinha as ferramentas para todas as boas obras. Ele viajava como missionário, como evangelista ele evangelizava, como pastor ele fundava a igreja, tomava conta da igreja, como pastor ele ensinava, como pastor ele pregava, e como pastor ele preparava o obreiro. E quando ele fundava o trabalho, e preparava o obreiro, ele deixava ali, tomando conta, e dava assistência. Tem gente que fala que não tem tempo. O tempo ninguém tem, faz. Se você for olhar, tem que fazer tempo, criar tempo. E Paulo criava tempo para evangelizar, para fazer missões, para ensinar, para pregar e para visitar os pastores e os obreiros e saber como estava indo o povo de Deus. E uma coisa que me chamou muito a atenção, a preocupação de Paulo com os Efésios. Eu não vou entrar em detalhe com respeito à igreja de Corintos, que Paulo também tinha uma grande preocupação, assim como Satanás enganou a Eva, Adão e Eva no jardim do Éden, eu tenho também essa preocupação com vós, que vem enganar vocês e a minha pregação seja em vão. Então, olhando para isso, eu fiquei imaginando, Paulo era um homem preocupadíssimo, ele tinha uma grande preocupação. Olha, já preguei para vocês, já foi revelado o mistério da salvação, o mistério da união, o mistério da unificação, porque vocês eram rejeitados pelos judeus, faziam acepções de vocês, mas Cristo já derrubou a parede da separação. Já preguei isso para vocês, porque isso aqui nós estamos no 3º capítulo de Efésios, começamos no capítulo 1, se eu não me engano, né? Já estamos no 3º. Então, isso aí falou sobre essas coisas todinho. Então, já preguei isso tudo para vocês. Vocês agora já têm conhecimento da salvação. Vocês sabem que a parede da separação entre vocês e Deus já foi derrubada por intermédio do sacrifício de Cristo.
Vocês sabem que Cristo veio cumprir a lei e os profetas. Ele cumpriu, já foi cumprido. E vocês sabem também que existia uma grande parede entre vocês e o judeu. Jesus também já jogou por terra. Mas vocês ainda me preocupam. Porque diante de vós, no versículo 13, Paulo disse assim, olha, não quero que vos enfraqueçais com respeito às minhas tribulações por vós, que as minhas tribulações é a vossa glória. Mas como a tribulação é a vossa glória? Paulo está dizendo, olha, vocês sabem o que eu passei, vocês sabem que eu fui perseguido, vocês sabem que eu vivia mais no pé do sinédrio, mais do tribuno, do que pregando para vocês. Vocês sabem que eu ia sempre para trás das grades. Vocês sabem muito bem, tudo por causa de vocês. Tudo por amor a vocês. E esse amor que eu sinto por vocês, estou eu agora, dobrando o joelho diante do Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para vos pedir, para pedir ao Senhor, para que encha, que fortaleça o homem interior com o seu poder. Porque se Deus não encher, não renovar as vossas vidas, não revestir, não descer a plenitude do teu Santo Espírito, vocês não vão suportar o que há para vir. Porque vocês têm acompanhado, têm visto o quanto que eu tenho sofrido. Por isso eu me curvei diante do Pai, dobrei os meus joelhos e pedi ao Pai. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, que Paulo diz que o que Deus preparou para nós, não subiu ao coração do homem. Por isso que ele diz que eu vos conselho que sejais corroborados, quer dizer, confirmado com poder, pelo Espírito, no interior, para que Cristo habite em vós pela fé, não que Cristo não habitasse, mas era para que Cristo habitasse continuamente. Ele estava orando a Deus para que Jesus fizesse presente na vida da igreja, intercedendo pela presença do Senhor continuamente, não que eles não tivessem a presença do Senhor, mas pedindo que fizessem presente continuamente, que habite pela fé no vosso coração, a fim de estar arraigados. Arraigado fala-se a respeito de enraizado. A igreja aqui como a plantação. E a plantação ela tem que estar enraizada, enraigada a sua raiz e tem que aprofundar. Porque vindo a tempestade não vai acabar, não vai derrubar aquela árvore. E fundados em amor, quer dizer, arraigados e fundados em amor. Aqui já fala a fundação, eu falei sobre essa lição, que é a fundação, as duas fundações. E aqui está falando agora sobre arraigados e afundados, que fala sobre a plantação, que a igreja é a oliveira. É a árvore comparada com a oliveira. Cristo é a oliveira, nós somos a rama, demos o fruto. Então está comparando como uma árvore frutífera. Falei sobre isso aqui também, né? E profundados no amor, qual a igreja está edificada. Outra coisa que Paulo diz, para que o quê? Poderdes perfeitamente compreender, para que se pudesse compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Isso que Paulo queria levar a eles, para que eles soubessem qual era a largura,
a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus, a imensidão. Para Eliseu, o tamanho do amor de Deus, que é ilimitado, não chega à nossa imaginação, vai além da nossa imaginação. O amor de Deus é inexplicável, isso que Paulo queria levar a eles, para vocês entenderem que não tem explicação o que Deus fez. Já vi pregador pregar que Deus, a maior loucura que Deus fez foi dar o seu filho para morrer por ele. Já vi pregador pregar assim. Mas o sentido de loucura é fazer algo inacreditável. Ele fala assim: Deus fez uma loucura, dar o seu filho para morrer por mim, né? Então nós vimos aqui, então Paulo tinha esse grande cuidado, porque Paulo sabia que no meio da igreja estava infiltrado falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, heresias e pessoas que iam tentar desviar a atenção do povo da adoração. E Paulo estava preocupado com a ação do diabo. Paulo estava preocupado com as perseguições que estavam para vir sobre aquele povo, porque todo servo de Deus, depois que ele aceita Jesus, depois que ele passa a servir o Senhor, ele passa a ser perseguido. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo era um grande perseguidor da igreja, depois ele passou a ser perseguido. Então Paulo tinha essa preocupação, e Paulo queria ver a igreja renovada, a igreja revestida, a igreja vivendo em harmonia. E Paulo sentia, uma coisa incrível, é que Paulo sentia na pele a necessidade dos irmãos. Paulo sentia na pele a tristeza que os irmãos passavam. Paulo sentia na pele o sofrimento, a dor, as tribulações. E isso levava Paulo a passar noites e noites em claro. Paulo fazia vigílias. Pedro, quando estava na prisão, o povo estava na casa de Maria, não é isso? Chamado Simão, sobrenome Simão, não é isso? Na casa de Maria, estava orando. A igreja estava fazendo o quê? Em vigília, intercedendo pela vida de Pedro, para que Deus tirasse ele da prisão. Então nós vimos aqui o valor que tem e o poder que tem a intercessão. Depois que Paulo pregou, que a igreja já estava, o povo já tinha aceitado a Cristo, aí coube Paulo agora dobrar os joelhos e interceder pelos efésios. Para quê? Eu fiz aqui um pequeno resumo, para os irmãos verem aqui, com respeito a encher, fortalecer o novo homem. Ter nosso homem interior fortalecido com poder, pelo Espírito, é ter nossos sentimentos, pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob sua influência, ou seja, sob a influência do Espírito Santo, e orientação de tal maneira que o Espírito possa manifestar seu poder através de nós, em medida cada vez maior. Essa é a intenção do coração de Paulo. O propósito desse fortalecimento pelo Espírito é quádruplo. Primeiro, que Cristo estabeleça sua presença em nossos corações. O versículo 16, 17 daqui. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e afundados em amor, viu aí? Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura,
e o comprimento e a altura e a profundidade. Então, o sentido aqui é quádruplo, né? Cristo estabelece aqui, por isso que é fortalecer o novo homem, o homem interior, para que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações. Está nesses versículos 16 e 17 que eu li aqui agora. Você vai encontrar também em Romanos, capítulo 8, 9 e 10. Né? E o segundo, que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. Que sejamos fundamentados e arraigados. A igreja está fundamentada no amor de Deus. E assim como o Senhor nos amou, devemos amar o próximo. Como disse, mais na frente eu vou falar sobre isso aí, que eu nem marquei esse versículo, podia ter marcado ele aqui. E o terceiro, que compreendamos e experimentemos em nossa vida o amor de Cristo, versículo 18 e o 19. Que compreendamos, né? E experimentemos em nossa vida o amor de Cristo. Que nós venhamos compreender e experimentar o amor de Cristo em nossa vida. Então, por isso que Paulo estava orando, intercedendo para que os efésios, para que o gentil ali, entendesse, compreendesse e experimentasse o amor de Cristo, sabesse o quanto que Cristo amava. E que assim eles fizessem uns para com os outros, que o amassem também. E o quarto, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Está no versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Então isso é quádruplo, o sentido aqui do fortalecimento do homem interior. Isto é, que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos e manifestemos desde o interno do nosso ser o caráter e a estatura do Senhor Jesus Cristo. As referências, eu gostaria de ler aqui, em Efésios, isso que eu falei aqui agora, está no capítulo 4:13. Veja o que Paulo disse aqui. A estatura do Senhor Jesus Cristo, 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse era o objetivo e intenção da oração intercessora de Paulo, para que chegassem a este ponto, não somente a igreja de Éfeso, mas a igreja primitiva, que começou e ainda continua, porque a história de Atos dos Apóstolos não terminou, ela continua, a história da igreja continua, nós estamos dando continuidade desta igreja primitiva. E também no versículo 15, antes, seguindo a verdade em caridade, olha que o amor está aí, o qual Paulo estava preocupadíssimo em intercedir a Deus, para que eles viessem amar, sentissem e entendessem o amor de Cristo, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o versículo 22, o 22, que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano. E o 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Veja bem que tudo isso que está falando do homem interior, o fortalecimento do homem interior. E o 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então é isso aí que Paulo queria levar os efésios a chegar a este ponto, para que eles entendessem que deveriam amar, que deveriam sentir, não somente sentir, mas colocar em prática o amor de Deus. Eu vou entrar na introdução. Aqui agora só que eu fiz um pequeno resumo. Esse pequeno resumo, se vocês prestarem atenção, está nessa lição toda. Só não falou aqui sobre adoração, Paulo chamando o povo para adoração. Mas está tudo aqui, esse pequeno resumo. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, que eu já falei que foi na lição passada, né? O evangelista Valmir que aplicou esse estudo. O apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo, 3,16. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Tangente a Efésios 3, 20 e 21. Refletir sobre oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. O primeiro tópico: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com pedido duplo. O poder do Espírito Santo no interior do homem, falei aqui, acabei de falar, não é isso? Algumas referências. E a presença de Cristo no coração dos crentes. Também acabei de falar aqui, né? Sobre a presença e sobre o amor, para que Cristo morasse na vida deles, que não fosse uma presença temporária, mas que fosse uma presença contínua na vida dos crentes de Éfeso. E o primeiro subtópico aqui do primeiro tópico, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória, que é a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Já falei sobre isso aqui, né? Que foi o que é duplo, que era que o povo fosse renovado, fortalecido o seu homem interior, e também intercedia a Deus para que a presença de Cristo fosse constantemente na vida deles. E eu falei sobre aqui, nesse pequeno resumo aqui, que eu fiz. Fortalecido com poder, está lá também, né? Mas eu vou ler aqui. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada, ou revestida, ou renovada, né? Ou que vivesse sempre na graça, cheio do Espírito Santo, né? Com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior
e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Porque é através do Espírito Santo é que nós compreendemos as coisas espirituais. Lá em João 14, fala sobre isso aí, quando Jesus fala que enviar, 14, 15, 16, 17, vocês lêem por ali, a 17 é a oração, vocês vão ver que Jesus prometendo enviar o Consolador, e Ele vos ensinará tudo acerca do que viu e ouviu. Não precisará de ninguém vos ensinar. Jesus chegou a dizer isso aí, porque o Espírito Santo de Deus é quem revela. Então nós dependemos dele. Por isso que Paulo intercedia e pedia para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito Santo e que a plenitude de Deus viesse sobre a vida deles. Plenitude é tudo, né? É o amor, sentimento, fé, tudo, todos os atributos, tudo que provém de Deus. Paulo intercedia para que a igreja de Éfeso recebesse da parte de Deus. E Paulo via que havia necessidade de orar, de interceder por esta igreja. Habitados por Cristo. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Falei sobre isso aqui também, né? O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo em grego é katkine, que significa habitação permanente. Viu aí? Que é a presença do Senhor continuamente. Em oposição à habitação temporária. Então isso aí que Paulo estava orando a Deus, para que Jesus, orando ao Pai, para que Cristo fizesse presente na vida da igreja, continuamente, não temporariamente. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Mateus 16, 18, na lição que eu dei aqui, esse estudo, eu falei sobre isso aqui. Isso aqui está na confissão de Pedro, que Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, tu és pedra. Vou te dizer que tu também és pedra, sobre essa pedra ficaria a minha igreja. Sobre a confissão de Pedro. Então nós vimos aqui, o Senhor falou que, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então isso aqui, o comentarista colocando aqui, assim o ensino apostólico ratifica, afirma, né, que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. E aqui no caso, as portas do inferno, está falando aqui sobre os ataques satânicos e a força do mal. Mas Paulo não está dizendo aqui que não pode ser destruída a igreja apóstata, ou a igreja que se corrompeu, ou a igreja que prega heresias, ou a igreja, ou aquele crente, ou o crente individualmente. Paulo está dizendo, Jesus disse, que no final dos tempos, muitos apostarão da fé, e muitos desviarão dando ouvidos a doutrina de demônios, não é isso? 2 Timóteo 2,4, se não me engano, ou 4,2, que no final dos tempos, muitos apostarão da fé, dando ouvido a doutrina de demônios, e tem acontecido aí, muitos têm esfriado, o amor de muitos esfriaria, mas, aqui o que Jesus está dizendo, é com respeito ao remanescente. Sempre tem o remanescente, que às vezes a gente ensina aqui, alguém pode estar ouvindo, depois um crente cai e fala,
mas disse que a igreja, as portas do inferno, não prevaleça contra ela. Está falando sobre a igreja, a remanescente, que sempre tem alguém que vai manter fiel. Em meio milhares de pessoas, algumas podem se perder. Diante do arrebatamento, algumas podem ficar. Mas o remanescente vai subir. Aquele que faz parte do remanescente vai subir. Aquele que faz parte do remanescente não vai ser destruído. Mas aquele que não faz parte do remanescente pode ser destruído pelo mal, pelos ataques satânicos, pelo pecado, pelas lutas e as provações, por não estar enraizado e afundado no amor de Cristo, por não ter edificado a sua vida sobre a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Já foi dada essa lição aqui, inclusive fui eu quem dei essa lição. Então aqui está referindo-se à igreja que vai subir. Não podemos confundir, porque tem tanto crente desviado, e tem tanta igreja, tanta denominação, que você vê tanta heresia, tantos ensinamentos, que dá vergonha. Está causando escândalos. Cristo está falando sobre a igreja lavada, que foi comprada. Primeiro ela foi comprada, foi lavada, remida, santificada e preparada para toda boa obra. Jesus está falando sobre essa igreja. O diabo não tem poder sobre ela. Essa igreja ora, essa igreja jejua, essa igreja estuda a Bíblia, essa igreja dá crédito à palavra de Deus. Ela não é só ouvinte, ela é praticante. Essa igreja é intercessora, essa igreja é vigilante, essa igreja aguarda a volta do noivo. É essa igreja que Cristo está falando. Não é a igreja apóstata. Essa igreja não é morna. Porque a morna vomitar-te-ei da minha boca. Vai ser vomitada, vai ser rejeitada. A igreja a qual o Senhor está falando é a igreja que em breve, antes do arrebatamento, pode ter certeza, vai receber um grande avivamento. E a oração intercessora, para Deus fortalecer o homem interior. Esse homem interior, gente, é no sentido genérico. Não existe sexo. Quando fala em igreja, não tem sexo. Não tem sexo. Por isso que a gente fala, o homem, quando fala o homem, está falando na mulher, não tem sexo. Para Deus aqui não tem sexo. É igreja, não existe. Então essa aqui, essa é a igreja, que o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. E Deus, pode ter certeza, vai trazer um grande avivamento. Por isso que Paulo orava, e se vocês observarem, Paulo, quando os discípulos estavam orando, que eles tinham acabado de pregar, tinham sido perseguidos, em Atos dos Apóstolos 2, depois vocês leem até o 4, vocês verem, eles foram perseguidos, acharam digno. Paulo disse, eu me sinto digno de sofrer perseguições, calúnia, cárceres, prisões, pelo amor de Cristo, pelo amor à sua obra. Eles se sentiam dignos. Pedro, João, Barnabé, Tiago, Estevão, se sentiam dignos de ser perseguidos por causa do nome do Senhor. Depois a Bíblia diz que eles oraram a Deus e pediram a Deus, Senhor, nos conceda um grande avivamento. Diz a Bíblia que aquele lugar foi movimentado e eles foram tão revestidos e saíram pregando
a palavra com ousadia, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui está Paulo orando para que esse homem interior seja cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento, cheio do poder, para vencer o maligno e todo o mal, todos os obstáculos, toda dificuldade, vencer o mundo e o pecado. Isso que a igreja precisa para vencer. O segundo tópico: arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Eu falei sobre isso aqui, né? Para que entendesse e também exercitasse, colocasse em prática. Amados, acontece que infelizmente, muitas pessoas já não amam mais. A Bíblia, ela está se cumprindo, nós estamos vendo o que está passando aí, esse coronavírus. Veja aí o estrago que está fazendo. Aí eu ouço nas redes sociais, uns está pregando que é o diabo, outros está dizendo que é Deus. Gente, Abacuque 3,5 fala que a peste vai diante de mim e a pestilência segue os meus passos. Se vocês lerem 2 Crônicas 7,13, vocês também vão ver que o Senhor fala: se eu não mandar chuva, vai haver fome. Se eu mandar os gafanhotos, vai comer o fruto. E se eu enviar a peste, vai destruir, vai matar, que é doença. Aí em 14 ele fala: e se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e a mim orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu descerei, sararei a terra. Acontece, eu não vou dizer igreja, mas muitos crentes perderam o amor. Não sente, não ama o próximo mais. Não tem mais amor pelas almas. Aqui nós vimos aqui, porque quando nós amamos o nosso irmão, nós sentimos na pele o seu sofrimento. Quando nós amamos, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando nós amamos o nosso irmão, nós choramos com eles. Quando nós dobramos nosso joelho para orar, nós choramos. E se nós não amamos nosso irmão, não amamos nem a nós mesmos. A pessoa está totalmente enganada. Acha que ama ela. Amar o próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos nosso irmão, nós não temos amor a nós próprios. A si próprio. Essa é a realidade. Então por isso que a igreja precisa, aleluia, exercitar o amor. Será que em meio a essa pandemia tem alguém preocupado com o irmão? Ou com a irmã, se tem o que comer em casa? Será que tem alguém visitando algum irmão que está doente ou doente? Será que tem algum irmão visitando algum que está passando por momentos difíceis? A gente vai no supermercado, faz um comprão, lembra da gente, mas não pensa no próximo. Em meio a essa pandemia. E aí eu fico com medo de faltar, né? Se eu der, vai faltar. Se a viúva de Serepta pensasse dessa forma, não teria dado pão para Elias.
E é nesse momento que Deus prova. Quando Elias orou para que não chovesse, Deus, olha Elias, fiz segundo tua palavra, não vai chover. Tu quer mostrar para Acabe que o Deus de Israel sou eu? Então ser rei dos céus. Mas tu vai entrar na prova. Agora tu vai descer para o rio Queribe. Lá tem uma fonte de água cristalina. Tu vai saciar daquela água. Não se preocupa, ao cuidar de Deus, ao amor. O amor é isso, irmão. Quem ama, cuida. Mas se preocupa não, Elias. Eu gostei da sua atitude, da sua ação. Eu vi que tu me ama. Eu vi que tu é um homem íntegro, sincero diante de mim. Tu tem contemplado o que Acabe tem feito, levado o povo para a idolatria e pregado o Deus dele, dizendo que é o Deus da fertilidade. Mas tu fizeste um desafio a Acabe, estou eu aí. Ouvi e respondi sua oração, mas tu vai entrar na prova. E Deus enviou ali de manhã o pão para ele comer, com carne, quentinho, e o jantar. Mas Deus, agora Elias, vou te pôr na prova. Foi lá na fonte, cerrou a água, secou a fonte. E agora Deus vai e diz para Elias, aí sim, veja bem, para o homem não entrar no comodismo. Às vezes Deus lança o homem na prova, para nós não incomodarmos. Elias viu que faltou o pão, faltou a água, aí eles dobram o joelho em terra e clamam ao Senhor. E o Senhor, Elias, sobe lá em Sidom, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. E assim Elias foi. Quando Elias chegou lá, aquele monte de Deus pagão, aquele monte de adoração, que era no monte, né? Sidom. Então ali tinha vários deuses, várias adorações, mas essa viúva era serva do Senhor, tá? Você via a Deus em meio à idolatria, em meio ao mundo corrupto. Quando Elias veio, traga água para mim, por gentileza. Não tinha água. Estava em escassez de água, não só do pão. Porque se não chover, vem a fome. Não vai nascer nada. Traz água para mim, por favor, por gentileza. Quando ela ia buscar água, ele disse, ei, traz para mim também um bocado de pão. Ela volta chorando com 2 cavacos de madeira e diz para o homem de Deus, olha aqui, meu Senhor, a tua serva não tem nada mais do que, não sei, um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, para que eu possa fazer um pão, um pequeno pão, para que comamos eu e o meu filho, e o morramos. Foi-se a esperança, foi-se a fé, mas o Deus que ressuscita a esperança, ainda que esteja morta, e que renova a sua fé, Ele está presente. Elias diz, não temas, faça conforme a tua palavra, porque assim diz o Senhor, enquanto Ele não enviar chuva sobre esta terra, o azeite da botija não vai secar, e a farinha da panela não acabará. Tu não vai morrer, teu filho não vai morrer. Deus está ressuscitando a tua esperança. Deus está renovando a tua fé. E aquela mulher tinha amor no coração. E fé. Fez um bocado de pão e trouxe para Elias primeiro. Traz para mim primeiro. Quando ela voltou lá, já estava cheia a botija. E a farinha também estava cheia. Estava tudo cheio.
Então, veja bem como que Deus faz. É nesse momento que Deus prova a gente. Na bonança, para você ajudar as pessoas, é fácil. Mas na escassez, é complicado. Amar quem me ama é muito fácil. Mas amar os meus inimigos é complicado. Mas é assim que Jesus requer. Que divida o pão. Coloque o amor em prática. E muitos não têm colocado o amor em prática. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo momentos difíceis, onde as pessoas não se amam mais, com exceção de algumas pessoas. O amor é virtude cristã. É aqui mesmo, né, Valmir? Número 2. Arraigados e fundados no amor. Já falei, não vou mais tecer comentário aqui. Falta quantos minutos aí, Valmir, por gentileza? Certo. Então, após rogar ao Pai, pelo pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e participar do amor. Foi o que eu falei. Eu vou pular aqui, irmão. Vou acabar de ler. A expressão arraigados e afundados em amor compara aos santos como uma planta bem enraigada e uma casa bem alicerçada. Falei sobre isso aqui, né? Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Falei sobre isso aqui, né, irmãos? O uso dessas expressões apontam para a vastidão, que é a imensidão, né, do amor de Cristo, que excede todo entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. A intensidade do amor de Cristo. Conscientize de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Ele orando para que eles compreendessem. Eu vou prosseguir, né, irmão? Eu não vou explicar aqui, que eu já expliquei sobre isso aqui nos pequenos resumos, né? A ênfase recai em que Cristo nos amou, ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Foi o que eu acabei de falar aqui, né, amados? O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Também falei sobre isso aqui, né? E o terceiro tópico aqui é a bênção de Deus excede os pensamentos humanos. Vai muito além, né? Em sua audácia e intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Além do que pedimos. E pensamos, né? E imaginamos. E o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Até mesmo quando nós vamos orar, Deus já sabe o que vamos pedir, e mesmo orando, Ele está pronto a nos ouvir, né? Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que requer subiram
as coisas que requer subir ao coração do homem, não, as coisas que requer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Ele colocou subir aqui, mas não subiram, não é isso? Não subiram ao coração do homem. Aqui na revista colocou subiram, né? Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que requer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Entendi. As coisas que requer aqui, que subiu ao coração do homem, é que Deus preparou para nós. Entendi agora. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Só que tem um versículo na Bíblia que fala que o que Deus preparou para nós não subiu ao coração do homem. Acho que o comentarista colocou aqui, em vez de colocar o não, ele errou. Porque ele usou Isaías aqui, ó. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso, e os seus caminhos também, né? Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. É convite à adoração. Eu vou só falar que Paulo exortou a igreja também e convidou a todos, dizendo que toda a adoração pertence ao Senhor, que ele disse aqui no versículo 14, no versículo essa glória na igreja, pois Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Paulo convidando a eles para que o adorasse ao Senhor, e toda a honra, e toda a glória, e todo louvor pertence ao Senhor. Eu vou pular aqui esse convite para adoração. A igreja sabe que é convidada para adorar ao Senhor, e os Efésios aqui foram convidados para isso. A glória devida a Deus. Finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja, em Cristo, ou que seja, quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus faz parte do propósito da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes, né? A conclusão, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja, O apóstolo tinha ciência, ou conhecimento, né, de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios básicos, os quais ele pediu a Deus em oração: fortalecimento do poder, que eu falei sobre o quádruplo, né? A presença plena do Espírito Santo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição, que eu li os versículos lá 14, né? Ali em Efésios 4, 13, 15, 22 e 24, não é isso? Encontrar a perfeição. E durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo, né? Toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração pertence ao Senhor, né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, que Deus possa abençoar a igreja, os amados irmãos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Desculpe aí se eu passei um pouco, tá bom? Então, irmãos, é isso aí que nós possamos, irmão, colocar a prática e interceder, irmão. Possamos ser intercessores
intercessores uns pelos outros. Isso é algo para quem estuda a Bíblia, não precisava nem do estudo desse. Quem estuda a Bíblia, né? Quem estuda, saber que lê a Bíblia vai ver que Jesus está pedindo para interceder uns pelos outros, né? Nós temos que orar uns pelos outros. A primeira coisa que nós devemos fazer, a primeira coisa que eu faço, às vezes eu esqueço de mim e oro por alguém. Depois tem vezes que eu nem oro por mim. Eu oro pela cura de alguém e não oro pela minha cura. Isso acontece comigo, porque às vezes está na minha mente eu orar por alguém do que orar por mim, porque eu tenho certeza que orando por alguém, Deus vai abençoar. Isso aconteceu com Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus fez o quê? Deus mudou o seu cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Convido o evangelista Valmir para fazer a conclusão aqui, com a oração também, dando os anúncios e dando a bênção apostólica, em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Queremos agradecer ao nosso irmão, presbítero Milton Vidal, né, por ter trago essa palavra. Que Deus possa abençoar ele, sua família, seu ministério. Nós queremos só dizer o seguinte: queremos convidar os irmãos para o culto hoje às 19 horas. A partir das 19 horas, a partir das 7 horas da noite, nós temos o culto de duração de 1 hora. Né, 1 hora de culto só. E tem o louvor, tem palavra, tem oração, tem tudo que o culto tem, só que é um culto mais rápido. Então, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui. Né, o local aqui é para comportar cerca de 40 pessoas. Né, então, tem espaço para vir mais irmãos ainda dos cultos. Temos culto quarta-feira, a partir de 19h30, e o culto domingo à noite, a partir de 19 horas. E a escola dominical, nós temos aqui a live a partir de 8h30 da manhã. Nós hoje começamos faltando 20 para 9, mas o horário é 8h30, né, da gente começar. Queremos agradecer a presença dos irmãos, vamos orar. Né? Oremos. Senhor amado, Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de estar aqui, ouvindo o Teu Filho ministrar a Tua palavra e participando desse estudo. Nos abençoa, ser conosco, nos dá uma semana abençoada, abençoa Teus filhos que estiveram aqui nesta manhã. Multiplica, Senhor, a fé nos corações, dá a vitória, no nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e todos digamos amém. Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.